do Senhor, irmãos, um bom dia na presença do Senhor, amém? Mais uma vez estamos aqui para dar uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que encheu o meu coração de alegria, porque toda a palavra de Deus vem para corrigir, para nos auxiliar, para nos dirigir. E essa palavra está em Crônicas 1, a partir do capítulo 13, a partir do verso 5. E então diz assim a palavra do Senhor: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Seir do Egito até à entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à era de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurá-la, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Degustou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Peres Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém, irmãos. Então esta palavra fala-nos da arca da aliança, aquela arca que foi que Deus mandou Moisés construir lá atrás para o povo saber que a presença de Deus estava com eles. Era a arca que simbolizava a presença de Deus, onde Deus se manifestava, era a pureza de Deus. E a arca foi durante muito tempo a forma de Deus se manifestar e a forma perante a qual o povo se prostrava diante de Deus, louvava a Deus, reverenciava a presença de Deus. E nós lemos esta passagem e desde o início tudo estava errado. Porquê? Porque Davi começa por levar a arca num carro de bois, aquilo que aconteceu lá atrás com os filisteus quando levaram a arca, quando venceram Israel. E depois quiseram desfazer da arca porque sentiram que a presença de Deus era muito forte nas terras deles e que morriam e eram tocados por doenças e tumores e quiseram despachar a arca novamente para o povo de Israel, e a arca passou por outras mãos até chegar a Abinadab, que era este homem que teve a arca durante 20 anos em sua casa, também era um levita. E Uzai e Aiô eram seus filhos, aqueles que conduziam o carro, como diz aqui a palavra. Ora, a arca, quando foi construída, Deus explicou a Moisés especificamente que essa arca, que é a arca de Deus, deveria ser tapada com couros finos e com uma toalha azul, com um pano azul. E também fez expressamente, disse expressamente a Moisés que não poderia ser tocada e não poderia ser vista nem olhada. Só os sacerdotes tinham permissão para entrar dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo onde estava a arca, uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados do povo de Israel. E a arca era levada à frente nas batalhas e estava sempre na presença deles, porque ela simbolizava a presença de Deus, mas sempre quando Deus requeria. Também os levitas que foram chamados por Deus para levar a arca eram da casa de Coate, e era só aqueles especificamente que poderiam transportar a arca. E a arca tinha um género de argolas nos pés, onde se colocavam uns varões e que davam para carregar a arca no ombro desses mesmos levitas. Ora, Deus deu a ordem especificamente como tudo deveria ser feito, quem deveria carregar a arca, como deveria ser carregada, que não podia ser tocada, que não podia ser aberta. Deus deu essas ordens. E disse também a Moisés que teriam que se santificar, purificar para estar na presença de Deus, na presença da arca, porque ela simbolizava a presença de Deus. Ora, nós lemos nesta passagem que Uzá colocou a mão na arca, uma coisa que era proibida.
Só que Uzá colocou a mão na arca porque os bois tropeçaram e a arca ia tombar. Quem sabe se Uzá não pensou naquele instante repentino, se a arca abre, muita gente pode morrer por causa de olhar para dentro da arca, de ter contacto com a arca. Nós não sabemos se foi um ato de desobediência ou se foi um ato de uma forma de também livrar o rei Davi da morte e os outros que estavam na comitiva. Porque Uzá era filho também de um levita, onde esteve a arca durante 20 anos. E durante esses 20 anos, depois de Israel ser derrotada pelos filisteus, durante esses 20 anos, o Israel recuperou todas as terras que foram tiradas pelos filisteus. E houve prosperidade e paz com os amorreus. É o que diz a palavra de Deus, se nós formos ler a partir do capítulo, lá em 1 Samuel, a partir mais ou menos do capítulo 5, em frente. E então, porque é que Uzá teria colocado a mão na arca? Eu creio que Deus nos quer dizer hoje que nós estamos desprevenidos. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que devemos fazer, mas continuamente fazemos as coisas dando o nosso jeitinho, pensando que estamos a fazer o melhor. E não estamos, porque o melhor é fazer aquilo que Deus instituiu para fazer. Porque toda a palavra de Deus, quando a gente lê desde Gênesis até Apocalipse, vamos encontrar muitas vezes os profetas e Jesus mesmo a falar que o melhor é obedecer e não sacrificar, o melhor é seguir os mandamentos de Deus, e todas as conclusões, tudo aquilo que a gente lê na palavra vai de encontro a isso. Então Deus criou uma lei, Deus criou-nos a nós e deu uma ordem já lá no Éden, e essa ordem não foi dirigida perante a vontade de Deus. Adão e Eva pecaram e por isso hoje nós somos pecadores e sabemos, conhecemos o bem e o mal, mas Jesus também veio repor novamente a aliança entre Deus e o homem. Todas as coisas Deus é misericordioso e faz algo por nós para que nós possamos ir sempre em direção a Ele. Depois a escolha é nossa. Como tenho falado noutros vídeos que tenho dado de palavra, nós sabemos que Deus, que é um gentleman, Ele está à porta, mas Ele só entra se for chamado. Ele dá-nos o livre-arbítrio. Já aqui, estes homens conheciam então a palavra. Abinadab, onde estava a arca, era levita, conhecia o que é que tinha que fazer perante a arca. Aliás, teve a arca lá durante 20 anos e tudo correu bem. E então, porque é que eles foram errar? Porque estavam distraídos, irmãos. E a maior parte de nós ultimamente anda distraído. E o que é que Deus quer falar de nós? Diz aqui no último versículo do capítulo 13 que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Porque Obed-edom vinha de uma geração de levitas que realmente faziam esses trabalhos dentro do templo. E já no tempo de Moisés, dentro do tabernáculo, depois dentro do templo de Salomão. E fazia parte dessa geração. Porque se nós formos aqui ao capítulo 15, no verso 21, fala de Obed-edom, quando se fala dos designados dos músicos para o templo. E se formos ao capítulo 16 também em 1 Crónicas, tudo em 1 Crónicas, em seguimento do capítulo 13, no capítulo 16 também fala no versículo 4 e 5 em Obed-edom, que também tinha tarefas de músico e dentro do templo para servir a Deus perante a arca do Senhor. E então, o que é que nós vimos? Era um escolhido. Mesmo Abinadab foi um escolhido onde teve que ficar a arca durante esses 20 anos. Obed-edom foi um escolhido também onde teve que ficar a arca durante esses 20 anos. Mas Obed-edom especificamente era um homem que sabia o que fazer perante a arca. A arca requer obediência, a arca requer submissão, a arca requer louvor. A arca era a presença de Deus, era uma presença tão grande que tinha que haver uma reverência enorme perante a arca. Hoje, irmãos, nós não precisamos da arca, porque Jesus já veio, já ressuscitou e já uniu aquilo que estava desunido, o homem com Deus. É uma escolha nossa agora, a vida eterna, a salvação. Deus veio trazê-la através do seu Filho. E nós hoje, Deus falava assim comigo, nós somos essa arca, mas nem todos somos uma arca que realmente tem a presença de Deus. Esta palavra é especificamente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Deus falava ao meu coração. Só aqueles que realmente têm a minha presença, que me obedecem, que se submetem, assim como Obed-edom se submeteu e obedeceu, porque ele respeitava a Deus acima de todas as coisas e ao seu rei,
e obedeceu e ficou com a Arca da Aliança lá, mesmo sabendo que era uma responsabilidade enorme, porque ninguém queria a Arca, irmão. Porque no tempo dos filisteus, os filisteus enviaram novamente a arca, porque viram que mortes estavam a acontecer, doenças estavam a acontecer, e que a presença de Deus, porque eles eram impuros, essa é a realidade, não tinham capacidade para estar com a arca, e tudo do pior podia acontecer, porque tudo aquilo que Deus é puro, Deus é luz, Deus estava ali representado na arca. E então o que é que Deus diz? Para você ser uma arca de Deus, você tem que ser puro, você tem que se santificar, assim como estes levitas se santificavam para pegar na arca, para carregar a presença de Deus. Você tem que se santificar, você tem que se purificar, você não pode andar de qualquer maneira, você tem que olhar em volta e ver quem são as pessoas que falam a mesma linguagem que você. Você está no mundo para falar a palavra de Deus, sim, para ir para o meio do mundo, mas não é para ficar no mundo, é para trazer um mundo para Cristo. Portanto, se você quer realmente ter a presença de Deus, você tem que reverenciar, você tem que louvar, você tem que santificar, você tem que jejuar, você tem que orar em todo o tempo, você tem que estar atento, você não pode estar desapercebido assim como Davi estava, como aquele povo estava naquela altura. Você precisa de seguir os mandamentos do Senhor, e para nós termos a presença de Deus só existe esse caminho: submissão e obediência, oração e jejum. Se você quer realmente viver o seu ministério de forma plena, se você é um levita, se você é um pregador, se você é um profeta, se você é um evangelista, você, para viver o seu ministério realmente conforme a vontade de Deus, você tem que purificar, santificar a sua vida de forma a ter a presença de Deus. Amém, irmãos? Então, para nós sermos algo diante da presença de Deus, nós temos que seguir os mandamentos de Deus e não podemos estar desapercebidos. Amém? E é isso que eu queria trazer nesta manhã. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e aproveitem a beneficência do Senhor neste dia, mais uma vez maravilhoso, que eu creio que será na presença de Deus. Amém? Um beijinho, Deus abençoe.